A história de Moçambique nos séculos XIX e XX, as conexões do país com o Brasil e Portugal, os interesses da Inglaterra e da Alemanha na África Austral e as relações de Moçambique com os demais países africanos são tópicos abordados na conversa entre os historiadores Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e Ângelo Pelembe Bungelli, da Universidade Pedagógica de Maputo. Por fim, a conversa foi feita originalmente como live no Instagram da revista Tema Livre. Quando se fala na história de Moçambique, quais são os principais episódios narrados pela historiografia? Eu gostaria de sugerir que olhássemos para algumas balizas cronológicas a partir dessa data. Okay. E, a partir daí, procurar, portanto, definir algumas gavetas cronológicas da história de Moçambique. É certo que vai ser um pouco difícil abrir e portanto, encontrar detalhes de cada gaveta, mas podemos apresentar assim as gavetas e os factos, portanto, que estão relacionados com a ação principal, não é? Que interessa aos historiadores. Que interessa aos historiadores e interessa, digamos assim, alguma narrativa historiográfica, não é? Que não há consenso também em relação a isso. O primeiro período, considerando, portanto, este recorte, seria o período 1822, 26, por aí, a 1884, 85. O que é que representam estas balizas cronológicas para a história de Moçambique, se calhar um pouco também para a história do Brasil? O ano de 1822, para o sul de Moçambique, coincide com a chegada de um grande movimento migratório vindo do sul, da África do Sul, que ficou conhecido e assim é tratado pelos historiadores aqui por Mfecane. Mfecane é um grande movimento que começou na Zululândia, a terra dos Zulus, na África do Sul. Penso que o público brasileiro já o conhece, já interagiu com as histórias do Zulu. Existe até um filme do Chaka Zulu, mostrando um pouco aquilo que foi a resistência à dominação cultural no estado no estado Zulu. O potentado Zulu, devido à sua característica muito violenta, fez com que muitos chefes Zulu imigrassem neste grande movimento Mfecane, não só à procura de novos domínios, mas principalmente à procura de novas terras e principalmente gado. O gado que constituía, digamos, o produto mais procurado entre os Zulus, o gado que constituía, digamos, porque do gado há uma derivação de coisas que se faz aqui na região sul. O gado é riqueza aqui. E vem, portanto, desse período. Então chega a zona sul Manicusi, fugido, portanto, dos NIPs, das investidas do Chaka Zulu. É a partir da chegada em 1822, por aí, 22, 26, que é isso que você viu na minha monografia e sugeriu que começássemos daí, este movimento que vem à procura, portanto, de domínio, não para agricultar as terras, mas para conquistar o gado. Este movimento influenciou todo o país, até o Vale do Rio Zambeze. Até o Vale do Rio Zambeze, os Ngunis, assim chamados, estes descendentes dos Zulus, fizeram, portanto, investidas em todo o território nacional e criaram o famoso Estado de Gaza. Aqui é muito discutível se é Estado, se é Império de Gaza, porque não se montou uma administração ao longo de todo o território. Estes Ngunis viviam das razias. Mas estou a falar deste período e este movimento todo que vai, portanto, configurar um cenário de formação, digamos, de instituições políticas
estas lutas, vai configurar este movimento todo digamos, dos episódios de formação de instituições políticas pré-coloniais na região, portanto, de Moçambique. O ano de 1884, 85 é o ano em que se realiza a Conferência de Berlim. Portanto, o retalhamento da África. E neste processo do retalhamento da África, estas instituições políticas que se criam no movimento Mfecane irão conhecer, portanto, um revés. Um revés derivado, portanto, das cláusulas 34 e 35 da Conferência de Berlim, que demandava para as potências concorrentes, primeiro, a ocupação, formalmente chamada efetiva, para depois se montar uma administração e da administração fazer a exploração econômica. Estes eventos da Conferência de Berlim irão produzir, portanto, na geopolítica da África Austral, um movimento de resistência a estes intentos coloniais. E por vários motivos, podemos aprofundar, por vários motivos a resistência foi vencida, e é neste movimento que o imperador, entre aspas, de Gaza, na altura Ngungunyane, é preso e deportado para Açores, e cai a resistência no sul. Então, eu demarco este período da constituição das instituições políticas autóctones e a perda, portanto, da autonomia, que é um processo que começa em 1884, com a Conferência de Berlim, como dizia, e se prolonga até 1920. Repare só, Ngungunyane é preso em 1984, mas só em 1920 é que cai o último reduto da resistência em Moçambique. E, por coincidência, na terra dos Macondes, em Cabo Delgado, onde agora temos acontecimentos menos animadores, portanto, do movimento jihadista. Acho que todo mundo está a acompanhar esta triste notícia sobre Moçambique. E neste período, o que é que eu encontrei em relação ao Brasil? Portanto, 1822 é o período, alguns chamam de independência. Eu queria já emprestar o termo que o Fábio usou naquela comunicação que nós tivemos, que chamou de rompimento. Eu achei interessante esta terminologia porque, na verdade, nós temos um rompimento em 1822 com a metrópole. Este rompimento é, na verdade, uma independência que não me convence como independência, desculpe. Não me convence como independência. Tem aqui um cariz monárquico, católico e não burguês, protestante, como estava a acontecer com os outros movimentos, portanto, independentistas, como nos Estados Unidos da América. Né? Este movimento parece estar próximo àquilo que aconteceu na Rodésia, em que os brancos na Rodésia, sem ser eles os autóctones, quando começa o movimento libertário nos anos 60 em África, em 1965 os brancos da Rodésia definem uma independência unilateral. Mas a independência que seria mais, portanto, alargada para o grosso da população, na Rodésia do Sul ou Zimbábue, só aconteceria em 1980. E na África do Sul. Na África do Sul, também, depois da dita independência de cariz branca, Boer, em 1961 a África do Sul também proclamou, mas a independência real, que seria mais participada, mais alargada, a um leque populacional multirracial, só aconteceria com a saída de Nelson Mandela da prisão. Então, este rompimento que é mais uma concepção, quer dizer, se eu quisesse equiparar isto com o nascimento do ser humano, seria uma gravidez. Seria equiparado a uma gravidez, este engravidar com estas características um pouco
crioulas assim. E ainda prevalece, é interessante que no Brasil ainda prevalece este cariz, digamos, um pouco crioulo, até branco mesmo, um pouco militar, um pouco, digamos, esta abordagem, eu diria, neomonárquica até. Portanto, e militar, sobretudo. Eu estava aí no Brasil, ouvi uma coisa muito interessante quando, dos acontecimentos em volta de Bolsonaro, algumas vozes diziam as Forças Armadas têm que aparecer, e elas sempre aparecem quando há esta questão de indefinição na discussão da coisa pública, da governação, elas aparecem para pôr a ordem. Eu fiquei com muito medo. Eu disse, mas como é que as Forças Armadas têm que aparecer e pôr a ordem? Como é que as Forças Armadas têm, se discute muito ainda, que as Forças Armadas, elas têm que estar no governo e ao mesmo tempo, quer dizer, tudo muito complicado e eu tento compreender isto, recuando para esta concepção, esta gravidez, se me permite o termo, que já, portanto, configura este poder das Forças Armadas sobre, portanto, a política falada, quer dizer, a política armada acaba sendo mais prevalecente. Mas nós encontraremos isto mais à frente em Moçambique também. Encontraremos mais à frente, só que em Moçambique temos que chegar aos anos 60 para encontrarmos também este cariz militarizado, portanto, também da gestão da política. Este seria o primeiro período e acho que abri a gaveta e fiquei muito tempo dentro dessa gaveta. Mas o segundo período seria 1884 até 1920, por aí, porque 1884 a Conferência de Berlim, a ocupação militar efetiva, que em Gaza, portanto, ela se dá com a derrota de Gungunhala em 1895 e em 1897 é interessante, cai Magui Guani Kossa. A figura de Magui Guani Kossa me interessa muito na resistência contra a ocupação colonial, porque Kossa é de Magudi. Acho que viu que eu estou muito interessado em olhar o mundo a partir de um ponto que é Magudi. Toda a minha pesquisa ela se circunscreve em Magudi, a partir de Magudi, portanto ela se expande para o resto do mundo. Magui Guani Kossa que entra como cozinheiro. Pois o professor Zamparoni também se interessa com esta figura de cozinheiro. Tem um livro aí que lançou, que é de escravo cozinheiro. O facto de cozinheiro ele ter evoluído até comandante das forças de Gungunhala revela um aspecto interessante, portanto, no Império de Gaza, em que os cargos de confiança não eram devidos só ao sangue, eram devidos também àqueles indivíduos que eram competentes, mesmo fora, portanto, do núcleo Nguni, fora do núcleo Nguni. 1920 é o que eu falava atrás em relação a Cabo Delgado, os Macondes, a resistência dos Macondes, que vence. Em 1907, esboça-se o primeiro quadro, portanto, legal para a gestão administrativa da colônia. Antônio Enes, portanto, escreve o Código de 1907, em cumprimento à segunda cláusula, portanto, da Conferência de Berlim, a montagem de uma administração, para depois fazer a exploração econômica dos recursos, que é, nomeadamente, recursos minerais e, portanto, a mão de obra. Este código racista, exploratório, estipulava, por exemplo, que é obrigação, acho que aconteceu também aí convosco, é obrigação legal, segundo o código,
todo o cafre, o negro, trabalhar para mudar a sua condição social. Demagogicamente é isto que se diz. Quer dizer, para mudar a sua condição social. Como se fosse trabalhar para seu benefício. E o contexto do que é trabalho é também determinado pelos interesses, portanto, coloniais. Quer dizer, não é trabalho aquilo que vinham fazendo, o trabalho é aquilo que eles mandam fazer. E há alguns documentos interessantes sobre esta problemática toda, o concurso para o cargo de administrador, o tipo de estudo antropológico que tinha que ser feito. O nosso arquivo histórico é rico em esse tipo de documentos. E os estudos ditos etnoantropológicos era necessário fazer para concorrer para o lugar de administrador. Então, esta é a realidade que nós encontramos, portanto, o estabelecimento Mas esta voz dominadora não é uníssone. Em 1918 surge um senhor chamado Freire de Andrade, que ele critica nos seus relatórios, ele é como o governador-geral da colônia, ele critica nos seus relatórios o facto de a colônia estar a viver simplesmente de vender mão de obra para as minas da África do Sul. Ele critica o fato de o rendimento da colônia depender simplesmente disso. E também, portanto, o rendimento da colônia e a produção, a construção de infraestruturas ser feita através de mão de obra braçal não paga. Chamada contratado, mas não era contratado, como bem diz Zamparoni, é um trabalho compulsório. Trabalho compulsório. Então, isto para mostrar que dentro da própria administração colonial e neste período dos anos 18, há vozes ligadas a um cariz mais democrático, mais liberal, que colocam-se, portanto, contra portanto, esta situação. No Brasil, neste período, eu olho para o ano 1889. Ok, sim. Um pouco depois da Conferência de Berlim, na mesma década, ali, já no finalzinho, que é, portanto, a proclamação da República. Esta república que procura ser liberal, mas ela não consegue, portanto, se desfazer das amarras monárquicas, não é? E não se consegue, portanto, libertar do militarismo até elitizado, não é? Esta república, eu acho que, eu digo a dado momento aqui que temos um erro obstétrico aqui já no nascimento do próprio, porque a República nasce também já com estes defeitos que transportam lá atrás da monarquia. E compreende-se por essa via a situação que é muito discutida. É interessante, Fábio, que, desculpa lá dizer isto, não é tão simpático. Fique completamente à vontade. É interessante olhar para a questão, dizia eu, isto é um golpe militar, estamos a falar de um golpe militar, esta república resulta de um golpe, não de um movimento de ideias, um movimento, é mesmo um golpe, são militares que passam para isso. E por isso que eu chamo de erro obstétrico isto. É interessante olhar como é que a questão da elitização branca no Brasil, ela e a questão até do abandono dos quilombos, das zonas periféricas, das favelas, que até constituem, digamos assim, um escape para resolver algumas questões básicas das populações.
como é que esta questão parece passar ela de um certo, entre aspas, pacto de regime. Fábio, os governos do PT mais populares, mais chegados aos anseios das populações, mais de esquerda, não conseguiram resolver a questão da terra. Há uma lei aí que já não sei, eu me esqueço do alinhamento da lei para a titularização das terras e terras, portanto, dos indígenas. Não conseguiu fazer isso. Eu discutia isso com os meus amigos aí no Brasil, que isto parece um pacto de regime. Há coisas tão sensíveis que nem um nem outro consegue. Mas uns piores que os outros, desculpa lá fazer esta classificação, na minha posição, eu digo que não crie um incidente diplomático aí, na minha posição de estrangeiro. Mas um nem outro consegue. Esta questão sensível da terra, não é? E a terra aí está dentro desse mercado fundiário. Então, são estas questões deste período. Depois já há outros alinhamentos que eu não vou entrar em detalhes agora, porque vou tentar chegar até aquilo que seria a cronologia toda. Depois da década de 20 até a 1960 é outro período. Década de 20, a última resistência, um processo de colonização precário, a entrega de 2/3 do território nacional a companhias majestáticas. Não é o próprio governo colonial que faz a gestão diária. Porque o colonialismo português não tinha estrutura para discutir a colonização. Sim. O colonialismo português, ele socorre-se à questão do direito histórico para discutir a posse de colônias. Não discute em termos de direito econômico como estavam a discutir os outros sistemas que as relações capitalistas de produção já demandavam, portanto, a expansão. Mas Portugal está lá e consegue conservar alguns territórios discutindo nesses termos de direito, do direito histórico. É aqui onde entra uma questão que o Fábio colocou na nossa conversa e que aparece aqui entre linhas nas questões que coloca, que é sobre a causalidade entre o rompimento e a pretensa busca de soluções em Angola. O que efetivamente acontece? Não é busca de soluções em Angola. É sim um projeto, Fábio, que ficou conhecido na história como o projeto do Mapa Cor-de-Rosa. Sim. Este projeto foi apresentado em 1970 pela Sociedade lá de Geografia de Lisboa. O projeto reclamava, colocando por detrás a questão do direito histórico, reclamava, portanto, juntar Moçambique a Angola. Não é solução em Angola, não. É juntar Moçambique e Angola, ocupando todo aquele território intermediário entre Moçambique e Angola e transformar isto em território português. É utópico, é um projeto utópico e é um projeto conflituoso também. E os portugueses até começaram a se movimentar, movimentando-se no sentido de assinar tratados, chamavam de amizade, mas que eram tratados, portanto, de vassalagem, com os reinos, as instituições, os potentados que existiam nessa zona. Há registro de 1977 de João de Andrade Corvo, que faz expedições e esses tratados de amizade, Capeto e outros, Serpa Pinto e outros que fazem isto. Mas isto entra em choque, Fábio, com os interesses estabelecidos
pela Inglaterra na região. Uhum. O patrono da Rodésia, o Cecil Rhodes, tinha já um projeto meio andado de construir uma linha férrea ligando a cidade de Cabo à cidade do Cairo, no Egito. Olha só. E se nós olharmos para, digamos, para a geopolítica neste troço onde passaria a linha férrea, não encontramos muitos obstáculos, senão um pouco ali na Tanzânia, que estava com a Alemanha, mas depois da Primeira Guerra Mundial passou para a Inglaterra, o sistema dos mandatos da Sociedade das Nações. Estava caminho meio aberto para Cecil Rhodes e os britânicos fazerem esta linha férrea. Não sei por que não fizeram. Se tivesse esta linha férrea, nós íamos passar o fim de semana em Cairo. Mas agora, para chegar ao Egito, tem que ir à Europa primeiro, depois vir para a África. É mesmo, é? Caramba! É isso. Então... também, que eu saiba, pelo menos também do Brasil não se faz direto para o Egito, não. Também tem que ser via Europa. Acho que Brasil e Angola tem. Brasil e Moçambique eu já não sei. Isso daí até você vai saber melhor, Brasil e Moçambique. A ligação Brasil-Moçambique? Por linha Brasil-Moçambique pode ser pela África do Sul. Ah, tá. A África do Sul, como é uma potência que tem voz e faz parte até aí dos BRICS, um projeto bonito que não andou porque a África já não é prioridade aí para o Brasil, e os outros, a prioridade é a América. Oxalá que um dia isso pare também, para ver o mundo de uma outra forma. Então, nós temos aqui a Inglaterra se levantar, há um ultimato que a Inglaterra em 1890, portanto, lança para dar o aviso a Portugal e parar com essas movimentações, ou essas intenções, que depois temos a intermediação da França a apaziguar os ânimos. E entra o nome na história de Moçambique do general MacMahon, da França. Ele é que foi nosso padrinho aí, assim, é por isso que o nome dele ficou indelevelmente nas nossas coisas. É uma praça que já não é MacMahon, mas é uma coisa que continua MacMahon até hoje, que é a cerveja. A cerveja mais consumida em Moçambique, principalmente por estrangeiros, Zamparone é um deles, é 2M de 2MM, MacMahon. No dia que chegar aqui, eu lhe pago umas 2M. Tá certo. Olha, e eu vou te dizer uma coisa. Quando vier a Niterói, tem um refrigerante que ele é feito aqui na cidade. A Coca-Cola já tentou comprá-lo, os donos não vendem, que é o Mineirinho. Ele é desde a década de 1940. Então só se encontra basicamente no Grande Rio. Também a gente... Vamos tomar Mineirinho. Obrigado. Obrigado. Mas podemos, se me permite, passar para outra fase. Estamos a correr aqui, deixar muitos aspectos e ir pegando aqueles que eu notei que você levantou lá atrás. Até 1960, 30. O ano de 30 é muito importante. Entra na cena em 1926, Salazar. E Salazar tinha na sua cabeça a rentabilização das colônias. Que as colônias estavam meio esquecidas, os governadores e administradores que vinham aqui faziam vida própria, não prestavam contas lá, a metrópole e tudo isso. Então ele procura pôr ordem. E veio aqui com o famoso Ato Colonial. O Ato Colonial, que é um documento que se traduz num nacionalismo econômico, também se chama nacionalismo econômico de Salazar. Ele não renova, portanto, com as companhias majestáticas. Só para lhe traçar assim um mapa. O sul do Save, do rio Save,
que tem as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, estava sob controle direto de Portugal. Portugal tinha interesse de recrutar mão de obra para fornecer à África do Sul e obrigar também a África do Sul a usar o porto de Maputo. Então, era necessário, a partir do paralelo 22 para o Sul, ter o controle desta região. É por isso mesmo que em 1922 o regime sul-africano exigiu comprar ou alugar por um período não inferior a 100 anos a Baía de Maputo. Saíram fortalecidos da Primeira Guerra Mundial e começam com esse tipo de exigência. E Portugal não tinha hipótese. Então, esta zona aqui, que Freire de Andrade critica, vive, portanto, do pagamento diferido dos mineiros, tem um controle direto de Portugal. Mas as firmas todas que abastecem água, eletricidade e todos os serviços são estrangeiras, não são de portugueses. Na zona central de Moçambique, nas províncias de Manica e Sofala, nós tínhamos a Companhia Majestática de Moçambique. É uma companhia com plenos poderes. E Salazar determina que esta companhia cunhava moeda, tinha lá os seus selos, fazia uma administração e prestava contas muito indiretas a Portugal, pagando, portanto, o imposto que tinha sido fixado. Mas eles faziam a exploração, eles é que fizeram a ocupação e faziam a exploração. Companhia, portanto, com plenos poderes. E Salazar, portanto, determina que a companhia não tem que continuar, não é? E ela, de facto, em 42 não continua. Só em 42. A outra, de Niassa, em 29. Que Niassa e Cabo Delgado era uma zona também, portanto, entregue ao capital internacional, e Portugal não fazia controle direto. E aqui havia, e repare bem, voltando ao sul, Maputo teve vários nomes. Um desses nomes não estava em português e até hoje aparece na literatura. De Lagoa Bay, a Baía da Lagoa. Foi conhecido como de Lagoa Bay devido aos interesses sul-africanos, aos interesses ingleses que eram fortes e até chegou-se a considerar um território não português com essa denominação. E no norte assistimos o quê? Uma companhia instável, a Companhia do Niassa, em que os alemães iam descendo para alargar o território a partir da Tanzânia. E na Primeira Guerra Mundial ocupam o famoso Triângulo de Kionga, no vértice, portanto, mais a norte de Cabo Delgado, ocupam aquele vértice. O governo colonial vai mobilizar forças em Baro e cria uma grande resistência, uma revolta em Baro, porque começa a construir uma estrada de 300 quilômetros para lá para ressachar esta resistência. Há um aspecto pouco estudado das baixas que houve na Primeira Guerra Mundial, nesta guerra de Kionga, que foram transportadas e criou-se um depósito de convalescência em Goba, na província de Maputo, na fronteira para a Suazilândia. Eu visitei este local. É interessante que até as instituições do patrimônio desconheciam, depois mandei o relatório para eles, não sei que tipo de tratamento estão a fazer. Tem lá um grande cemitério, tem lá um grandíssimo monumento de mortos pela pátria, não sei. Então fala-se que era um depósito de convalescência das tropas que eram feridas na Primeira Guerra Mundial na luta de Kionga. Então, esta é a geopolítica. E na zona do Zambeze, muito rica e disputada esta, que o Malawi entrou em briga conosco porque quer navegar, depois não quer comprar a nossa energia. Esse jogo geopolítico, depois construíram lá um porto e o porto não funcionou. Esta zona, tradicionalmente, é dos prazos.
os prazos da coroa, depois os grandes prazos dos estados militares do Vale do Zambeze, com muita influência naquela zona de Quilimane, da Zambésia, com muita influência dos bons sinais que Vasco da Gama viu, que são os mouros, os muçulmanos que estão ali naquela região. Então, esta é a geopolítica, e Nampula, por onde o governo colonial organizou o Nogordi, é ali onde explora. Então, explora diretamente Nampula, que tem muita castanha, para explorar castanha, mandar para a Índia, para o mundo, e explora o sul diretamente. O resto do território não está nas mãos de Portugal. E Salazar quer nacionalizar tudo isto na década de 30. E aproveita a situação da Segunda Guerra Mundial. Salazar não se envolve diretamente na Segunda Guerra Mundial. Faz aquilo que os historiadores chamaram de, digamos, neutralidade colaborante. Colabora a nível da NATO, tal, entrega Açores para a base, mas não entra, de facto, para a guerra, tal como fez na Primeira Guerra Mundial. Então, com esta neutralidade colaborante, Salazar consegue, enquanto outros lutam, consegue fazer um pouco aquilo que os Estados Unidos ensinaram a fazer, enquanto outros lutam a fornecer mantimentos. Então, neste período da Segunda Guerra Mundial, a economia colonial levanta. E neste período da economia colonial há um aspecto interessante que é a valorização dos régulos. Quer dizer, os régulos são melhor pagos, e esta é a temática, é a minha temática na minha tese. Pego os régulos e tento olhar para o percurso dos régulos e aquilo que é o abandono dos régulos hoje. Né? Então, temos esta... E depois tem aquela política de Antônio Ferro, o lusotropicalismo, que era mesmo para justificar, não é, que o Portugal não há Portugal da Europa, Portugal da África. Portugal é uno. Há um episódio interessante no plano de Antônio Ferro, do tropicalismo luso, em que, para mostrar às populações de Portugal a sua responsabilidade em relação às colônias, eles organizaram vários zoos humanos. Quer dizer, um zoológico é Lisboa, em que levam algumas tribos brasileiras, alguns grupos moçambicanos, de todas as regiões, portanto, que eles reclamavam colonização e responsabilidade cultural sobre nós. E colocam lá e pedem às pessoas para levarem o material que usam para construir suas casas, levarem as comidas que normalmente comem, alguidares e essas coisas todas, e vão a Portugal e cria-se um cenário como se fosse a África, quer dizer, uma exposição, mas um zoológico humano. Antônio Ferro fez isso com Salazar. Depois os portugueses eram transportados com o apoio da Igreja Católica, grande apoio da Igreja Católica. Aliás, a Igreja Católica assinou a concordata e o estatuto missionário para ajudar, digamos, Salazar nesta empreitada. Então as pessoas, os portugueses, iam lá ver e viam as vestes, quer dizer, tinham que ser das piores vestes, tinham que ser das piores comidas, e viam essas coisas e se transportava a ideia de que a nossa responsabilidade, entre aspas, é elevar o nível cultural destas pessoas que estão ainda na barbárie, entre aspas, para, portanto, a civilização. Quer dizer, um trabalho de ideologização, não é, da população, e que surtiu efeito para aquilo que foi o engajamento dos jovens para a luta contra aqueles que queriam sabotar, entre aspas, esta missão, que eram os independentistas, não é verdade? Eram os independentistas, a Frelimo, o MPLA e outros. Então, 1960 é o ano que marca a viragem.
Quer dizer, marca a viragem o ano de 1960 e para o mundo, o ano de 1960 traz uma nova clivagem daquilo que é a configuração do mapa político partidário, né? Surgem os movimentos de libertação nacional à África, que são novos partidos políticos. Quer dizer, é uma clivagem nova. Uma curiosidade aí que seria interessante partilhar com os que nos ouvem, que é a promoção da cultura do algodão a partir de 1940. 1940, 1946, há um senhor que veio aqui como governador-geral, Tristão de Pentecourt, obriga as populações a cultivar algodão. Até em Magude houve incentivo da produção de algodão, incentivo de produção de arroz, porque neste período da guerra o arroz de Singapura não chegava cá. Tristão de Pentecourt dinamizou isto. A capela de Maputo foi construída neste período, com um período de algum avanço de infraestruturas. Mas a curiosidade qual é? É que neste período nós temos a passagem em Moçambique do pai do presidente de Portugal, como governador-geral de Moçambique. Eu não sei porque que isto é pouco, não é muito aprofundado, mas é interessante. E o próprio presidente de Portugal, o politólogo, quando tomou posse, o primeiro lugar que visitou foi Moçambique. E ele foi à Câmara Municipal, que é onde trabalhava o pai, ele tem recordações deste espaço aqui. Portanto, o Baltazar Rebelo de Sousa, o pai de Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, o atual presidente de Portugal, o homem do distribui beijos às pessoas. Então, esta seria o recorte de até 1960, deixamos tanta coisa aí fora, mas podemos voltar. 1960 a 1975. 1965 é a luta de libertação nacional, que começa em 64. Em 64, aí há de novo retorno dos militares. 1964 começa a luta de libertação em Moçambique, decidida no primeiro congresso em 1962, e em Portugal temos um golpe militar em 1964 que se prolonga até a década de 80, né? Se prolonga até a década de 80. Problemas étnicos fortes durante a luta de libertação nacional. E seria interessante ler Bernabé Como para, portanto, aprofundar estes problemas sérios dentro do movimento, mas conseguiu-se levar a luta adiante e há um contexto que beneficia, porque há uma pressão muito grande sobre Portugal nas Nações Unidas. Temos a criação da Organização da Unidade Africana, que também é um braço que declaradamente pretende apoiar as independências, principalmente dos países colonizados por Portugal. Há um movimento, uma pressão muito grande da democracia em Portugal, que desemboca no golpe de Estado. Quer dizer, é um contexto que vai, digamos, premiar, não é, a libertação das colônias portuguesas. Algumas pessoas não gostam muito, gostam de dizer que não, a luta foi heróica, foi ela que terminou, por isso temos até a bandeira no emblema. Aliás, temos a arma no nosso emblema, que muita gente critica. Tem uma capa 47 ali, para além do livro e da enxada, muito bem, mas tem ali uma arma que contraria tudo. Se calhar não saímos da guerra por causa daquela arma que está aí. E por falar disso, eu sempre me pergunto por que nas notas
de papel no Brasil está Deus. Pátria é Deus. Para Moçambique é impensável Deus. Mas depois iremos ver o histórico disso, que é a radicalização dos movimentos todos depois da independência. Não é? Há uma radicalização que foi ao extremo. Mas isso já é no período de 75 em diante, que é o corte seguinte, 1975 a 1994. Nós chamamos Primeira República. Não é? Primeira República. Aqui é uma radicalização. O Congresso de 1977 formata o Estado marxista-leninista, não é? O Estado-nação, que não seria uma nação cultural, seria uma nação política, porque cultural já não é possível. A Conferência de Berlim retalhou, não é, as várias nações que estavam em formação com os Mungudani e os outros. Uma nação, e a própria OA determinou, não é? A Organização da Unidade Africana determinou que não se devia buscar outras fronteiras para além daquelas herdadas do colônia, para evitar conflitos. Não sei se isso evita conflitos. É regime de partido único, não é? Este período em que o ministro é também deputado. Algumas pessoas fartam-se de dizer, o ministro é deputado, o governador também é deputado. Quer dizer, ele faz lei, depois vai governar e controla as leis. É este regime que se formatou da democracia popular, assim se fala. Com liberdade, no conceito de liberdade, no contexto de liberdades negativas, não é? E não liberdade positiva. Quer dizer, você é livre por estar num rebanho. Você não pode ser livre individualmente. Não. É livre. Nós podemos restringir suas liberdades em benefício do grupo. Então, é esta liberdade que Alain Touré chama de liberdade negativa. Não é? Liberdade negativa. Mas para a gente ir caminhando já para uma reta final, em função do horário e dessa questão, tanto do horário aí, como também o próprio tempo da conversa, né? Por exemplo, você falou ali no período do Salazar, e aí eu fiquei pensando algumas questões, por exemplo, em linhas gerais, claro, enfim, você concorda também com esse termo, seriam províncias ultramarinas, ou não, é o termo colônia, quer dizer, como é que entra aí esse período, historicamente falando, recente do século XX? Bom, a terminologia daquilo que seriam as possessões portuguesas em África, ela foi variando em função dos objetivos que eram visualizados em cada período. De facto, Moçambique nunca deixou de ser colônia. Ok. Moçambique, desde a ocupação efetiva até a independência, Moçambique, num termo rigoroso, sempre foi uma colônia. Entretanto, naquela linguagem resultante da pressão que a ONU e outras forças, como eu dizia, fazem sobre Portugal, sobretudo depois da década de 60, eu recordo-me, eu escrevo até na monografia, em que Portugal chega a dizer assim, nós não imitamos os outros países que, por serem colonialistas, abandonaram a sua missão em África. Nós continuamos em África porque não somos colonialistas. Veja isto, que na verdade, uma narrativa, um discurso um pouco, vocês diriam negacionismo, quer dizer, negacionismo em relação aos ventos da mudança. Há uns ventos da mudança que pressionam para uma postura diferente e Portugal não pretende sair. E há um discurso nas Nações Unidas nesses termos. Isto é um discurso
nas Nações Unidas, que é criticado pela Rússia, mas é uma postura de desespero. E nesta postura de desespero, a colônia deixa de ser colônia. Então, muda o termo e passa a ser província, que significa prolongamento da nação portuguesa. Então, passam a ser, digamos assim, províncias ultramarinas para sustentar este objetivo. Para contextualizar este objetivo, eu falei atrás e repito, da questão dos zoo-humanos. Esta campanha de mobilização é com Salazar, o mentor ideológico é Antônio Ferro, ele que pensa mais e está a servir Salazar. Então, neste contexto, e é interessante que em 1900 até lá já para o final, 1972, é quando termina, já era Estado de Moçambique. Pouco se fala disto, que já no desespero total já não é província, ele já deixava o Estado de Moçambique. Então, essa terminologia ela vai variando para satisfazer alguma narrativa, não é? Alguma narrativa, eu acho, de desespero, negacionismo, como queramos, a este ímpeto, não é verdade, da década de 60. E consegue fazê-lo, mas lá dentro também tem pessoas como Adriano Moreira e outras pessoas que ajudam Eduardo Mondlane para submeter, era ministro de assuntos externos, diríamos isso hoje, equiparadamente, que ajuda Mondlane a levar uma carta para reclamar a independência para o governo salazarista. Quer dizer, e há indivíduos com mente aberta que começam a admitir, portanto, que os ventos de mudança não podiam recuar. Mas essa, Fábio, é uma terminologia, é como aquilo que nós falamos em relação à guerra em Moçambique. É uma disputa muito grande de conceitos, que a guerra foi guerra de desestabilização. Algumas pessoas continuam a dizer que foi de desestabilização, outras pessoas defendem que foi guerra civil. E as pessoas, para um conceito mais despreocupado, dizem guerra dos 16 anos. Essa questão de conceitos, de reclamar conceitos, tem a ver sempre com alguma posição que se quer, portanto, legitimar. E não foi diferente isso. Por exemplo, a guerra em Moçambique foi no início de desestabilização, quando o regime sul-africano e o regime de Ian Smith na Rodésia até chegaram a bombardear o território moçambicano e apoiaram, domiciliaram, portanto, a RENAM. Mas depois evoluiu para uma guerra civil, propriamente dita, conforme os termos, portanto. E evoluiu para a guerra civil e ela terminou como guerra civil, sim. Não nasceu como guerra civil, mas ela já terminou como guerra civil. Então, essa questão dos conceitos tem isso, não é? E historiadores são muito... não gostam de conceitos. Gostam de escrever as coisas sem meter conceitos, mas temos que recorrer a eles porque fazem parte do patrimônio, não é? Acadêmico. Não? É verdade, é verdade. Ângelo, eu vou encerrando aqui. Vou te pedir as suas considerações finais. Ok, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Eu queria, assim, em jeito de fecho, dizer obrigado, Brasil. Infelizmente, nós já não podemos contar com o Brasil como contamos no passado. Esperamos que depois de 24, é isso? 2024, o Brasil volte a... 22-23. Sim, volte a ser aquele Brasil. Falo isso porque nós, na Universidade Pedagógica, abrimos um curso à distância, porque nós temos problemas sérios de acesso ao ensino superior, incentivados pelo governo Lula.
e que até havia fornecimento para as famílias muito carentes de tablets para este ensino à distância, em que eu participo também neste movimento. Infelizmente, este curso está agora com problemas de sustentabilidade, mas nós vamos conseguindo o que for, mas não é como era antes. Porque o Brasil já, aliás, Moçambique e a África já não faz parte, como dizia um orador aí da fábrica de ideias aí da UFBA, já não faz parte dos países importantes. Então, esta aproximação entre povos mostra a vitalidade nós sentimos que somos importantes para vocês e vocês sentem que são importantes para nós. Que assim seja, que assim seja. E os políticos despertem para esta realidade. Também dizer, como historiador, obrigado aí por terem também trabalhado. Esqueço-me da universidade que fez isso, mas foi nesse tempo na tradução de História Geral de África. Aqueles 8 volumes são fundamentais na docência de História de África para os meus colegas. Eu, pessoalmente, não leciono História de África, mas aqueles 8 volumes são importantes e são fruto mesmo de sinergias entre a Unesco e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade aí no Brasil. Então, continuemos juntos. Espero que marquemos outras conversas. Ângelo, eu te agradeço muito pelo teu aceite, pelo teu tempo, pela tua participação. Quer dizer, e ainda agrego que foi muito interessante também, eu gosto muito também de ouvir acadêmicos, pesquisadores de fora olhando o Brasil. Claro que o tópico foi Moçambique, mas também dentro dessas houve alguns momentos aí de Brasil que também foi muito interessante te ouvir trazendo uma perspectiva estrangeira, por mais que sejamos aí povos irmãos, tenhamos a mesma língua, tenhamos um passado em comum, um presente em comum, mas é sempre interessante ouvir e é enriquecedor. Muito obrigado, Fábio. Eu estimei bastante. Obrigado então, Ângelo. Vamos lá, seguimos em contato. Eu vou encerrando a live por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Agradecemos a todos por terem acompanhado o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. Revistatemalivre.com, desde 2002 fazendo história.